Oh, ai, oh, amigos e amigas, daqui fala John Cell da Síndrome TV. Espero que estejam todos muito bem e hoje trago-vos um vídeo muito especial, pois este contará com uma participação internacional, ou seja, hoje falarei em conjunto com o meu canal parceiro, um dos nossos irmãos otakus espalhados pelo mundo. Deem as boas-vindas a canal Otakan do Brasil. Ohayou, amigos, aqui é Breno Vieira falando para o canal Otaken, diretamente do Brasil. E aí, como vocês estão? Então preparem-se, aumentem os vossos keys e vamos direto ao vídeo. Eu vou começar falando de um clássico, que é o Dragon Ball Z Super Butoden 3, uma relíquia do nosso amado Super Nintendo. Eu me lembro de ir nos armazéns de jogos, aqueles saudosos lugares onde a gente pagava R$ 1 a hora para desafiar meus amigos todos os dias depois das aulas. Este game foi o segundo jogo da série Super Butoden do Super Nintendo e foi lançado no Japão em 1994. O título possui modos para dois jogadores poderem testar suas habilidades em batalha solo, além do modo torneio de artes marciais. A ideia do jogo parecia simples, mas a jogabilidade era muito boa, dando destaque para a câmera, que se dividia em duas, em vários ângulos, quando os personagens se afastavam muito, seja por terra ou voando. O nível de dificuldade também era bem desafiador, pois o game possibilitava trocar a dificuldade a gosto do jogador. Além disso, ele trazia uma trilha sonora inesquecível e podíamos ouvir as músicas e as vozes originais dos personagens. Além, é claro, de que foi este game que serviu de base e de inspiração para que no futuro lançasse o poderoso Dragon Ball Fighter Z. Pois bem, o primeiro jogo do qual irei falar é Dragon Ball Advanced Adventure, um jogo eletrónico lançado para o inesquecível Game Boy Advance, o qual marcou tantas infâncias. O jogo contém 30 personagens jogáveis, além de conter vários modos de jogo, os quais são o modo história, modo individual, modo versus e o modo extra. A história do jogo começa tal e qual do início da série, quando Goku conhece Bulma e vai até ao ponto em que Goku luta contra Piccolo Daimao pela última vez, ou seja, o Rei Piccolo. Goku segue a aventura de sua vida. A maioria dos arcos da história de Dragon Ball clássico está representada neste título. O único que notavelmente falta é o enredo de Piccolo Jr., do final da série Dragon Ball. Há também muitos itens para colecionar ao longo do jogo, sendo que a maioria dos quais estão ocultos. Os itens incluem aqueles que aumentam a saúde do jogador, ou o Ki, como as Dragon Balls, os óculos de sol do Master Roshi e até mesmo o capacete do Cyborg Mercenary Tau, Tom Pai Pai. O jogador só pode jogar como Goku no início, mas ao completar o Story Mode de Goku uma vez, desbloqueia a capacidade de jogar o Story Mode com Kuririn, ou seja, Krillin. No entanto, com o Kuririn não há cenas ou histórias, apenas níveis. Os gráficos são belíssimos, tendo em conta a altura em que o jogo saiu, e exigiram o máximo da capacidade do Game Boy Advance. É um dos jogos mais bonitos de Dragon Ball e recomendo muito a todos que joguem. Este, pois apesar de ser um jogo antigo, continua a ser um jogo muito bom e que diverte muito. Se existiu um game que fez com que eu gastasse mais horas no PlayStation 1, além de Dragon Quest, Tony Hawk e Breath of Fire 4, este sem dúvida foi Dragon Ball GT Final Bolt, ou só Dragon Ball Final Bolt. O game é um jogo de luta que foi desenvolvido pela Tosse Software Corporation. Dragon Ball GT Final Bolt é diferente da franquia dos jogos da Tosse, por ser o primeiro renderizado totalmente em 3D. E foi o último jogo do Dragon Ball a ser lançado para o PlayStation 1. Não haveria outro jogo do Dragon Ball em um console até Dragon Ball Z Budokai em 2002. O game trazia, em sua maioria, uma releitura dos acontecimentos do anime Z, além, é claro, do grande foco na saga GT, que apesar de muitos acharem uma merda, eu prefiro mil vezes o GT ao Super, com os seus saiyajins com cabelos da cor do Felipe Neto. O game contava com poucos personagens, mas existia personagens destraváveis e outros personagens que só poderiam ser destravados através de códigos. A jogabilidade hoje pode ser vista como fraca. Os personagens eram bastante travadões, lentos mesmo, como se pesasse mais do que um Transformer. Mas na época não havia ninguém que não jogasse esse game e achasse incrível.
Para mim, o diferencial do game eram os embates de poder, onde um personagem podia lançar um golpe especial em cima do golpe especial do adversário no momento certo, e com isso um choque entre os poderes acontecia e o jogador tinha de ser habilidoso e ter dedo muito forte para literalmente empurrar o golpe adiante. A dificuldade do game também era bastante complicada, pelo fato justamente dos personagens serem bem travados. Um destaque vai para o personagem Boo, com seus sons de macaco que fazia com que arrancássemos o cabelo com a mão de tanta raiva, pois ela era muito chato de derrotar. Agora irei falar do mais famoso e mais querido jogo de Dragon Ball e pessoalmente o meu favorito. Estou falando de Dragon Ball Z Tenkaichi Budokai 3. Passei horas e horas a fio jogando este jogo com os meus amigos, nunca nos fartando deste, indo sempre a torneios, até mesmo jogando individualmente às vezes, e sempre foi uma experiência fenomenal. Este título foi lançado para a PlayStation 2 e Nintendo Wii em 3D, desenvolvido pela Spike e publicado pela Atari na América do Norte e pela Namco Bandai na Europa e no Japão. Foi o primeiro jogo da série a ter conexão Wi-Fi na sua versão do Nintendo Wii. O título também possui mais de 150 personagens jogáveis e mais de 30 estágios diferentes, elementos recorrentes em relação ao seu antecessor, e isso sem contar com os mods que são lançados a cada momento até hoje, incluindo personagens das sagas atuais e até mesmo personagens vindos de outros jogos e animes. Os gráficos eram os melhores até o momento e os personagens eram muito fluidos para a época e tal resultava em combates inesquecíveis. Cada versão do jogo tem um modo exclusivo, enquanto a versão do Wii tem o modo online com o Wi-Fi, a versão para o PlayStation 2 tem o Disc Fusion System, que serve para aceder a níveis de jogos anteriores e ao mesmo tempo compensar a falta do primeiro. Ainda em seu ano de lançamento, o IGN elegeu Budokai Tenkaichi 3 como o melhor jogo de luta para a Wii da E3 de 2007. O jogo teve um total de 0,94 milhões de vendas globais para a versão Wii e 3 milhões de vendas globais para a versão PlayStation 2. Quem nunca jogou sequer uma partida que seja deste jogo não sabe o que está perdendo. Mas para além deste ser o meu jogo favorito de Dragon Ball, é também muito provavelmente o meu jogo favorito de lutas em geral. Por muito que eu goste de jogos como Street Fighter, Mortal Kombat e Tekken, entre muitos outros, este jogo para mim está a outro nível completamente. E eu adorava se saísse um Dragon Ball Tenkaichi Budokai 4 com melhores gráficos para a PlayStation 4 ou 5 e com os novos personagens sem serem mods, claro. Um dos games mais diferenciados dessa lista e um dos mais divertidos para mim é o Dragon Ball Fusions, um game ao estilo JRPG lançado para o Nintendo 3DS no Japão. O jogo foi desenvolvido pela Gambarion e é distribuído pela Namco Bandai. Mas vamos à história. Em um planeta muito distante, opa, não é Star Wars não? Não, pera, não, é isso mesmo. Dragon Ball Fusions começa em um planeta distante e não identificado, sendo que o personagem que o jogador vai controlar é criado a partir dos gostos do jogador, ou seja, você cria um avatar. Antes de iniciar a aventura, é preciso escolher o seu herói, definindo sua raça como ou humana, ou Saiyajin, ou Namekuseidin, ou Alien, o que é muito estranho, pois, tirando os seres humanos, tanto Saiyajin quanto Namekuseidin são aliens, mas vai entender. Após a criação do avatar, somos apresentados ao amigo do seu personagem, que está buscando pela última esfera do dragão. A dupla resolve desejar participar do melhor torneio de luta já feito, somente com os personagens mais fortes, levando tudo muito a sério. Então, eles são transportados a partir do desejo para o Shenlong para um planeta novo, que é mais ou menos uma cópia do mundo do Dragon Ball Z, reunindo praticamente todos os personagens centrais. O game pode decepcionar inicialmente, pois não controlamos os personagens canônicos e sim o nosso avatar. Porém, os heróis e vilões que amamos ou odiamos estão presentes, apesar de não serem os principais. Eles podem ser controlados durante as batalhas, que em sua maioria são impares, como todo bom JRPG. As lutas são em turnos e não em tempo real,
que já é algo diferente na franquia de jogos do Dragon Ball e que dá espaço a uma soma muito maior de jogadas. O jogo se esforça bastante para manter os combates com muita emoção, graças a animações dinâmicas que ocorrem dentro das batalhas, como prédios ou montanhas sendo destruídas por conta dos golpes, ou quando um deles é lançado contra uma estrutura, por exemplo, sobre o efeito de um Kamehameha. Mas a maior novidade é o que carrega o título desse game, que é um sistema de fusões. Assim como no desenho, personagens podem se fundir e criar um novo, misturando dois ou mais heróis. Temos formas clássicas como Gotenks e Vegito, mas há espaço para a criação do jogador, criando assim algo totalmente novo. Os gráficos estão no nível comum do 3DS, por isso todos os personagens estão em formas chibi. Não chega a ser um dos games mais fantásticos da franquia, mas vai lhe render muitas horas de jogatina. O jogo do qual irei falar agora é sem dúvidas um dos jogos mais jogados atualmente, e estou falando de Dragon Ball FighterZ. Este jogo foi desenvolvido pela Arc System Works e publicado pela Bandai Namco Entertainment para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Microsoft Windows via stream. Sua data de lançamento foi em janeiro de 2018 e foi um dos poucos jogos que eu por acaso fiz pré-ordem mesmo para o PlayStation 4. Tal como o Breno Vieira havia falado no primeiro jogo, Dragon Ball FighterZ é sem dúvidas a versão de ponta do saudoso Super Butoden 3. Trazendo consigo inspirações em vários outros jogos de luta, como Marvel vs Capcom, KOF e Street Fighter, entre muitos outros. O jogo logo se foi tornando muito querido entre os fãs, sendo que o jogo alcançou um status maior, tendo até mesmo campeonatos deste por todo o mundo. Dou um destaque maior para a grande final de 2019 na EVO, que rendeu um momento histórico entre o campeão Gulchi e Sonic Fox. She was ready for it. He brings them up. This is it. Drop them. Keep it simple. There it is. Goichi, your Dragon Ball Fighters 2019 EVO champion. After overcoming hand injury, he's in tears. Os movimentos universais Vanish e Dragon Rush se assemelham ao sistema Roman Castle encontrado nos jogos da Arc System Works. Além dos seus ataques também serem de Guilty Gears XRDS Dust, o jogo também funciona visualmente mesmo no motor gráfico e o esquema como XRD também, enquanto o movimento Super Dash se assemelha ao sistema Homing de Arcana Heart e é semelhante aos traços Homing vistos em outros jogos de luta de Dragon Ball. Assim como nos jogos de luta clássicos de Dragon Ball, os personagens podem usar carga de Ki, aumentar o seu nível de poder, se estiverem a alguma distância do seu oponente, claro. O jogo traz diferentes cenas dramáticas que são ativadas no início ou no fim das batalhas. Geralmente são referências ao anime, as coisas que os fãs gostariam que acontecesse, o que é um prato cheio para os jogadores. Também especialmente quando vi aquela cena em que Freezer levanta o Krillin no ar e o explode antes do combate começar e o Goku grita Yamero Freeza! Adorei completamente. Só estas pequenas cenas dramáticas por si, para mim, já é o suficiente para jogar o jogo. E por último, mas não menos importante, irei falar sobre Dragon Ball Z Kakaroto. O game volta ao estilo JRPG, só que agora em um mundo aberto. Foi desenvolvido pela CyberConnect 2 e publicado pela Bandai Namco Entertainment para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. O criador do Dragon Ball, Akira Toriyama, projetou Bonio, uma nova personagem original para esse jogo. Jogar Kakaroto é uma mistura ambígua, pois eu já havia hypado mais do que o jogo me apresentou, mas isso não tira nem de longe o brilhantismo do título. O título pode soar repetitivo para muitos fãs da franquia, que assim como eu esperavam algo mais. Mas os elementos de JRPG salvaram este jogo, que, por mais que a gente já saiba o que vai acontecer, o game nos força, de modo brilhante, a ir mais devagar. Não só rever cutscenes, como já fizemos 1000 vezes nos outros jogos da franquia. São tantas quests e coisinhas que você tem que fazer ao longo do game que ele se alonga.
E quando os momentos que a gente já espera chega, eles vêm com uma sensação nova. Esse game, apesar de pegar o público mais pela nostalgia do que pela novidade, vendeu muito, vendendo mais de 1,5 milhão de cópias só em sua primeira semana de lançamento, tornando-se assim mais um grande sucesso da franquia. Bem, malta, hoje ficamos por aqui. O que acharam desta colaboração? Gostaram? Espero que tenham gostado e, nesse caso, não se esqueçam de deixar like, subscrever ao canal no caso de ainda não terem feito e de partilharem o vídeo. Gostava também de vos pedir que seguissem o canal Otakan, pois o seu conteúdo é muito bom, especialmente para quem gosta de gaming. E agora, malta, espero que fiquem todos muito bem. Abraços para todos e até ao próximo vídeo. Fiquem todos super!